Boa tarde, eu converso com o deputado Paulo Eduardo Martins, que é o presidente da comissão que analisa a PEC do voto impresso. Deputado, eu tenho lido muita coisa e também assisti à última sessão da comissão, e os bolsonaristas destacam bastante, enfatizam bastante o que o voto impresso não é. Então, o voto impresso não é o retorno à cédula de papel, o voto impresso não é o fim da urna eletrônica e assim por diante. O senhor pode explicar para o nosso leitor o que o voto impresso é? O voto impresso é uma espécie de contraprova para garantir o voto eletrônico. O voto eletrônico, hoje, você tem a informação que ela é registrada e não há nenhum outro tipo de informação para caso esta informação registrada seja contestada. Isso gera desconfiança em uma parte da população e por isso que uma iniciativa como essa, de tentar colocar uma outra forma de poder se averiguar se aquela informação registrada é a correta, está sendo discutida pela Câmara dos Deputados, né? Esse tipo de modelo ele existe em diversos países, nos Estados Unidos, na Alemanha, não é nenhuma novidade no mundo. Na verdade, a novidade mundial é o nosso voto atual, com uma única forma de registro chamada urna de primeira geração. Como o senhor responde à crítica de que, hoje em dia, o mesário, no começo do dia, ele imprime a zerésima, e, ao final, ele imprime o boletim de urna. Os boletins de urna são públicos e podem ser consultados por qualquer pessoa e pelos partidos políticos. Por que os boletins de urna e as zerésimas não são suficientes? Porque elas apenas repetem aquela informação que está registrada eletronicamente, né? Ela não é uma contraprova exatamente daquilo que a urna recebeu. Ela é um relatório do que o registro eletrônico da urna captou. É por isso que há pessoas que não acham que isso seja suficiente. Veja, se uma hipótese, tá? Não estou afirmando que isso ocorre, uma hipótese da urna já está pré-programada ou ser invadida, seja lá como for, a nossa urna, qualquer outro tipo de urna, esse tipo de relatório apenas vai repetir essa informação que foi colocada lá. Ele não é uma outra forma de informação comprovando aquela primeira. Por isso que acaba não sendo visto como suficiente para muita gente. Em 2019, quando o projeto foi aprovado na CCJ, eu conversei com a autora do projeto, a deputada federal Bia Kicis, e ela explicou que este comprovante do voto impresso ele vai sair em algum outro local que o eleitor pode ver, mas não pode manipular o voto. E aí ele vê se está tudo certo ou não está. Como o senhor responde às críticas de que isso pode ser usado para os eleitores militantes perturbarem o local de votação, dizendo que eu votei número tal, mas saiu no número outro número, e aí a urna está com problema, isso tumultuar o local de votação. Como é que o senhor responde a esta possibilidade? Essa possibilidade existe hoje também. A pessoa digita lá e acusa que não apareceu a foto do candidato dela, né? Hoje já existem os meios para controlar isso e a gente não viu grandes problemas. Alguma possibilidade de confusão sempre vai haver. Pessoa com má fé ou a pessoa que não está compreendendo aquele processo, né? Isso a justiça tem que administrar. Existem as leis que impõem ordem, que põem tudo para isso. Agora, isso justificar uma recontagem, é claro que a comissão vai desenvolver ou amadurecer um debate para você, inclusive, considerar quais são os critérios para haver uma recontagem. Você não pode recontar os votos por qualquer coisa. Tem que haver uma fundamentação, senão o objetivo de impor, né, implementar um voto impresso, ele acaba se distorcendo, se perdendo, que é dar segurança para o sistema e não instabilidade, né? Então, mas, ao mesmo tempo, se não criar-se a possibilidade de recontagem, ter o voto impresso também não faz sentido. Quer dizer, ele vai ser criado exatamente para ter essa possibilidade de recontagem. Sim, não? Mas tem que haver um equilíbrio. Veja, eu não estou sugerindo que assim seja, né? Só um exemplo de como o mundo lida com isso. Nos Estados Unidos, em alguns estados, você quiser pedir a recontagem, fundamenta e pede, mas você paga pelo processo.
pelo custo da recontagem, que isso é para tirar a banalização, a bravata da recontagem, né? É a forma que eles entenderam assim. E a gente tem que estabelecer mecanismos para isso também aqui, para viabilizar a recontagem, mas também não para não banalizá-la e torná-la apenas um componente de tensão política. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, na recontagem parcial no Michigan, se não me engano, o presidente Trump pagou com os fundos da campanha, mas lá não tem fundo partidário e fundo eleitoral como aqui, né, deputado? Aqui os partidos vão poder usar dinheiro público, sei lá, do fundo partidário, fundo eleitoral, para pedir recontagem. Eu não estou fazendo uma proposta, CD, eu citei como é que funciona lá. E lá existe o financiamento público também, mas o partido opta se ele vai pegar ou não. No caso do Trump, acho que ele não pegou, não me lembro como é que funcionou lá. Mas, enfim, o princípio, estou colocando aqui de forma principiológica, de que não pode ser banalizado. Perfeito. Deputado, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, semana passada, em um evento sobre a urna eletrônica, disse que o voto branco, o voto impresso é uma inutilidade. E a gente sabe que na última vez que o Congresso aprovou o voto impresso, em 2015, depois o STF derrubou. Como que o senhor responde à possibilidade, anunciada muito abertamente pelo ministro Barroso, de que esse assunto vai parar no STF e o STF pode derrubar o voto impresso uma segunda vez? Bom, eu tenho que acreditar no respeito das instituições. O TSE ele existe para aplicar a lei eleitoral e também para organizar as eleições. E tem que organizar conforme as leis que são aplicadas, que são aprovadas no Congresso Nacional, assim como o Supremo Tribunal Federal. Por mais que ele tenha esta opinião pessoal dele, que ele pode até vir a mudar conforme o assunto vai maturando, vai se esclarecendo as coisas. Acho que há uma discussão um tanto viciada aí também em torno disso, mas eu tenho que acreditar que sim, se o Congresso Nacional aprovar uma emenda constitucional, com toda a rigidez do rito, que é para aprovar uma emenda constitucional aqui nas duas casas, em 2 turnos, o tribunal venha a cumprir aquilo que vai estar no texto da lei. Deputado, o presidente Bolsonaro já disse ter provas que ele nunca mostrou e que o gabinete dele disse via lei de acesso à informação que ele não tem, que houve fraude na eleição de 2018. Ele teria ganhado supostamente já no primeiro turno e não no segundo turno contra o então candidato Haddad. Além disso, recentemente, o presidente Bolsonaro já fez várias declarações de que a chance de fraude na próxima eleição, de que se o Lula vencer em 22 vai ser por causa de fraude e assim por diante. Como que o senhor avalia a possibilidade de que o presidente Bolsonaro e bolsonaristas estão preparando para o Brasil um 6 de janeiro, como aconteceu nos Estados Unidos? Essa crítica ou esse apontamento aí de uma possível fraude ou que venha a ocorrer, ou que vai ocorrer, exatamente para evitar esse tipo de discurso é que a gente precisa implementar essa contraprova do voto, o voto auditável, o voto impresso, porque isso vem a desmontar essas acusações. O sistema eleitoral, veja, é o processo para legitimar quem vai assumir mandato, quem vai exercer o poder. Então, tem que haver uma fé, inclusive de quem perdeu, aí os eleitores que fizeram outra escolha, de que aquele que está ocupando um cargo, ele realmente recebeu os votos. E não pode haver esse tipo de confusão populista, que pode ser levantada pelo Bolsonaro, pode ser levantada pelo Lula, caso ele venha perder, por qualquer um outro candidato, colocando a democracia em instabilidade. Eu não quero isso. É por isso que eu acho importante, quando alguém acusar isso, a gente ter os meios, falar, meu camarada, você está falando besteira, ó. Foi feito aqui a auditoria e está correto o resultado, baixa a bola e vá para casa. Sabe? Eu acho que o custo de manter chance de um tipo de discurso que venha deslegitimar um vitorioso numa eleição, ele é muito alto, muito alto. Nós estamos em uma realidade ainda mais de redes sociais, onde o algoritmo te compartimenta informações e as pessoas vão vivendo cada vez numa bolha de assunto do seu próprio interesse apenas, com a sua visão de mundo que é conveniente, e daqui a pouco um resultado eleitoral está totalmente diferente da percepção que ele acha que deveria estar e não vai reconhecer o processo. Você pode ter um desgaste social aí muito forte com isso. Então, portanto, eu acho que vale um esforço
da gente tem um meio de falar, gente, vamos botar a bola no chão, está aqui, recontamos, tem as provas, os votos estão aqui, o fulano foi eleito presidente da República, foi eleito deputado, foi eleito senador, seja lá o que for, e parem de fazer bravata. Perfeito, deputado, mas para voltar ao exemplo do 6 de janeiro, nos Estados Unidos, onde tem cada estado, cada condado, na verdade, tem seu sistema diferente de contagem eleitoral, essa recontagem foi possível e foi realizada em diferentes estados na eleição de 2020. Esses processos de auditoria, de recontagem, eles foram realizados. Em 14 de dezembro, reuniu-se o colégio eleitoral, sacramentando o resultado da eleição, a vitória de Joe Biden e Kamala Harris, e o discurso de fraude continuou, inclusive impulsionado pelo presidente já derrotado, Donald Trump, e o 6 de janeiro aconteceu depois. Quer dizer, as recontagens aconteceram, foi pedida recontagem no Michigan, na Geórgia, no Nevada e assim por diante. A gente acompanhou todo esse processo, e mesmo existindo a possibilidade de recontagem, e as recontagens sendo realizadas, e a possibilidade de apuração existindo, o discurso de fraude continuou até o final e culminou no 6 de janeiro, que foi a invasão do Capitólio, no ano seguinte da eleição, 2 meses depois da eleição. Por que no Brasil isso seria diferente? Lá tem outros elementos, né? Teve inovações com voto pelo correio e tal, e uma série de coisas que alimentaram essa situação. E mais, e foi assim tendo a recontagem. Imagina se não tivesse. Poderia ser muito pior. Tanto que hoje o presidente Biden, apesar do episódio de 6 de janeiro, ele não tem a sua legitimidade comprometida. Ele está governando, está exercendo o poder. O 6 de janeiro, horrível, não deveria ter acontecido, mas aquilo não comprometeu a história futura dos Estados Unidos. O presidente Biden está lá exercendo o mandato. Se não houvesse esses elementos, a gente poderia ter ainda situação pior, e talvez hoje ele tivesse com mais dificuldade por ter sua legitimidade contestada por muita gente. Certamente deve ter lá alguém que conteste hoje, mas que não é significativo a ponto de comprometê-la. O discurso de fraude eleitoral continua existindo no Partido Republicano, deputado, e o processo de impeachment do presidente Donald Trump foi rejeitado pelo Senado, apesar de ele ter incitado publicamente a invasão do Capitólio. Ainda existe gente que acha que o presidente Biden é ilegítimo. Eu acabei de dizer a gente, mas não é um número significativo que venha comprometer a legitimidade do Biden. Ele está exercendo o poder tranquilamente. Mas isso se deve por causa da força das instituições lá ou porque tem voto impresso e voto auditável? Também. O sistema eleitoral também é uma instituição. Bom, ok, deputado. Alguma coisa que eu não perguntei sobre o voto impresso, os nossos leitores precisam saber? Eu acho que você fez as perguntas pertinentes. Beleza, deputado. A gente continua acompanhando aí de olho no trabalho da comissão. Muito obrigado pela atenção. Conversei com o deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, que é presidente da Comissão do Voto Impresso. Bom trabalho, deputado. Ok, bom trabalho para vocês também. Um abraço.